Olá, meu nome é Luciana Rivares Corza e damos início à apresentação do Seminário Temático 2, cujo assunto são as funções administrativas na gestão de empresas. Esse trabalho foi feito com 3 instituições de ensino, sendo elas o Colégio Cenicista Elias Moreira, SENEC, o Centro Educacional Conexão no Par e o Colégio Exato. Como introdução, chegamos à conclusão que administrar ele envolve a busca de eficiência e eficácia na obtenção dos processos, buscando o lucro esperado, e que as empresas elas se mantenham de forma eficaz no mercado que está em contínua expansão. Vale lembrar que o processo de administração, que o processo que envolve as empresas, ele envolve processos internos e externos que estão em contínua mudança e interagindo. Em vista disso, é preciso sempre fazer análise dos mesmos para que a empresa continue no mercado de forma crescente. Sempre a empresa ela deve buscar um monte de critérios a serem seguidos, e alguns deles é importante a gente destacar, que é a satisfação do cliente, principalmente ele se está atraído pelo aquele produto, está satisfeito com o serviço que é prestado, a qualidade dos processos produtivos vistos principalmente para os clientes que compram esse produto, a flexibilidade diante das alterações e das mudanças que ocorrem de forma contínua, a satisfação do próprio profissional que trabalha nessa empresa, visto que ele faz o processo de forma melhorada e, consequentemente, a produção se torna mais eficaz e também produtiva, e também a aceitação social com cuidados com o meio ambiente, visto que a sustentabilidade é algo inerente a toda e qualquer empresa que quer se manter no seu segmento. Tendo em vista toda essa dinâmica dos processos, é importante que haja um cuidado na execução dos mesmos para que a empresa se mantenha competitiva no mercado. E para isso, ela deve se basear em alguns processos administrativos, sendo eles principalmente o planejamento, a organização, a liderança e o controle. O planejamento, ele basicamente trata da análise dos nós e das principais resoluções que vão ser feitas a partir dessa demanda. Já na organização, é principalmente delimitado o formato dessas ações e como elas vão ser executadas, E para isso dá-se o nome de estrutura organizacional. Já na liderança, basicamente todas as pessoas têm a liderança dentro de si, mas nem todas elas aplicam. Então, o processo de liderar ele envolve você influenciar pessoas. E ele sempre vai ser mais efetivo quanto maior o número de pessoas que você puder influenciar, e também pelo número de metas que foram alcançadas pelos seus subordinados ou pela equipe que você atende. E já o controle, por fim, ele padroniza os processos e também os comportamentos para conseguir os resultados finais. Esse controle pode ser feito de várias maneiras, pode ser feito durante o processo ou após ele, fazendo as correções necessárias quando possível e quando necessário também, para fazer com que esse processo ocorra de uma maneira a contento e que consiga atingir o objetivo, o resultado final. E a contextualização do tema e a apresentação do problema, o empreendedorismo, o início das empresas, a formação delas é visto como uma forma de buscar subsídio e recursos financeiros, mas ele só se dá de forma efetiva se for feito de maneira adequada, seguindo os processos administrativos que foram enunciados anteriormente. E um grande problema no Brasil é que basicamente 1/3 das empresas que são construídas, que é dado início, elas fecham em menos de 2 anos, visto que nesse processo muitas vezes há falhas nos processos administrativos. Então, tendo em vista esse gargalo que existe no cenário brasileiro, é importante que os processos sejam avaliados e reavaliados constantemente para que a empresa se mantenha no mercado. Meu nome é Jason, vim falar sobre os objetivos do nosso trabalho. O objetivo geral foi avaliar as funções administrativas, que incluem o planejamento, a organização, a liderança e o controle que estão sendo executados nas empresas entrevistadas. Os objetivos específicos são verificar quais os níveis de planejamento e como ele ocorre dentro da empresa, apurar se há indicadores e metas nas empresas, averiguar como é realizada a comunicação aos funcionários e clientes, aferir qual tipo de liderança é existente e como os funcionários são estimulados para o trabalho, verificar os cargos na empresa e como é realizada a divisão de trabalho,
Investigar a periodicidade das ações de controle e o instrumento utilizado para este fim. E verificar se há ação após controle sobre os processos realizados. E como justificativa, nós temos uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas e Sebrae, que teve como objetivo verificar a sobrevivência das empresas no Brasil e constatou que 1/3 das novas empresas do Brasil encerram suas atividades após 2 anos da sua abertura, tendo como principais fatores as falhas apontadas antes da abertura, no planejamento e na gestão do negócio, e a ausência de capacitação dos donos em gestão comercial. Sendo assim, foi observado que há necessidade de avaliar e executar de forma adequada os processos acima citados, e que compõem as funções administrativas nas organizações presentes no mercado, evitando-se o processo de entropia tão presente no cenário brasileiro. Rodrigo, vou falar da fundamentação teórica. Em relação às funções de processo administrativo, a gente vai utilizar a definição de Fayol, na qual ele dividiu em 4 principais funções administrativas: o planejamento, o controle, a organização e a liderança. O planejamento vem a ser uma reflexão da empresa em relação aos problemas que ela tem, ela levanta as alternativas para que ela possa atingir seus objetivos. O planejamento estratégico entra em estudo quando a empresa começa a analisar seus objetivos de longo prazo, normalmente acima de 5 anos. A organização é o conjunto de atividades na qual são aplicados os recursos disponíveis, tanto materiais como sociais, para atingir os objetivos da organização. A estrutura organizacional surge como resultado da organização, gerando uma estrutura estável e dinâmica que orienta os colaboradores, quem participa dos trabalhos. O organograma é uma representação gráfica da divisão do trabalho e dos níveis hierárquicos da organização. Liderança. Liderança é uma habilidade aprendida que pode ser aprendida e ensinada, na qual você influencia e inspira as pessoas a atingirem suas metas pessoais e as metas também da organização. Chiavinato também dividiu em outras 2 funções, como coordenação e comando. Uma das funções da liderança também seria diminuir conflitos. Aqui, controle. Nós vamos aos estilos de liderança. Estilo de liderança, Maximiano, ele estabeleceu uma relação inversa entre autoridade e liberdade, na qual ele identificou duas principais correntes: a liderança orientada para tarefas e a liderança orientada para pessoas. Uma voltada para o trabalho, as metas, o desempenho e os prazos; outra voltada para os sentimentos, as necessidades e o trabalho de equipe. Função controle. Controle tem a ver com a visão sistêmica. Ele é o processo de medir os resultados com base nos objetivos anteriormente determinados, determinar os desvios e as ações de correção para que possam ser corrigidos esses desvios. Procuramos também um estudo de Prates e Barros sobre o estilo brasileiro de administrar, na qual um levantamento feito com uma série de empresas de médio porte no sul e sudeste do Brasil procurou levantar um sistema de ação cultural brasileiro, que traria traços culturais presentes nas empresas, do qual eles levantaram as raízes desses traços culturais e conseguiram identificar 4 subsistemas, que seriam o subsistema institucional formal, o sistema pessoal informal, o sistema de líder e o sistema de liderados. Eles levantaram também, eles teorizaram que esses sistemas eles têm pontos em comum, características em comum, e nessas características em comum surgem as interseções desses subsistemas, que nessa figura a gente pode identificar como a concentração de poder, o personalismo, a postura de espectador e a postura de evitar conflito. Ainda identificaram teoricamente a alteração de grau e natureza nessas relações, que pode gerar outros novos traços culturais, como o paternalismo, a lealdade entre as pessoas, o formalismo e a flexibilidade.
Em relação à coleta de dados, é um instrumento fundamental para a pesquisa e para a qualidade dessa pesquisa. Nossa entrevista foi uma entrevista padronizada e estruturada que, segundo Marconi, segue um roteiro previamente definido e segue um plano para que nós possamos atingir o objetivo e conseguir os dados que a gente espera com a pesquisa. Eu sou a Jessie e eu vou falar sobre a metodologia. O tipo de estudo que foi usado no nosso trabalho. Estudo transversal, coletivo, natureza aplicada, técnica de análise qualitativa e caráter de pesquisa explicativa. Os sujeitos: o Colégio Cenecista José Liz Moreira, que atua no segmento de ensino infantil, fundamental, médio e superior. O Centro Educacional Conexão no PAR e o Colégio Exato, ambos na área de ensino médio e vestibular em Joinville. Sobre a coleta de dados. Os dados foram coletados no mês de junho e julho de 2018. Foi feita uma aplicação de um questionário em reunião previamente agendada com os entrevistados. Foi feita uma gravação e a transcrição dessa gravação. A estratégia de pesquisa, a entrevista estruturada, anexo 1. Sobre a técnica de análise dos dados. Análise dos dados qualitativos, funções administrativas, que são planejamento, controle, organização e liderança. As disciplinas de introdução à administração e teoria geral da administração ofertadas pela UFSC, pelo ensino à distância, em 2017, a nós, aos acadêmicos de administração do Polo de Joinville. Delimitação do tudo. Foi realizado com 3 instituições de ensino. Avaliar as funções administrativas que compreendem o planejamento, a liderança, a organização e controle. Diagnóstico das funções apontadas acima, baseando-se no senso crítico de modo a levantar os pontos positivos e as medidas a ser tomadas para garantir a maior eficiência da empresa. Bom, meu nome é Maurício Rubiaro, vou dar sequência à apresentação. Em relação aos estudos de caso, nós temos as 3 instituições que já foram abordadas, então o Colégio Educacional Conexão, o Colégio Exato e o Colégio Cenecista Elias Moreira. Aqui nós temos uma imagem do Centro Educacional Conexão. É uma instituição que tem 80 funcionários e aproximadamente 1.000 alunos fazendo parte dessa organização. Em relação ao planejamento, então, o gestor que foi entrevistado destacou a questão de que ele ocorre por fases, observando a visão e a missão da instituição. Além disso, existe um planejamento estratégico de longo e de médio prazo e as metas e indicadores qualitativos para os setores acadêmicos ou quantitativos no caso do setor comercial, onde ele consegue mensurar a quantidade de número de matrículas e entradas de vendas do serviço de educação. Em relação à liderança, o gestor definiu a liderança como situacional, visando segmentar as atividades e oferecer também autonomia a cada gestor dentro da organização. A organização em si, ela possui cargos desenhados conforme as necessidades, até em função do tamanho da escola, eles não criam cargos desnecessariamente, conforme foi colocado pelo gestor. E existe uma alocação de recursos físicos e materiais que são de importância estratégica sob o ponto de vista do colégio. Em relação ao organograma, tem um diretor-geral e coordenadores pedagógicos, administrativo, financeiro, comercial e operacional. Em relação ao controle, o gestor destaca que ele é exercido por todos os setores, inclusive um olhando em relação ao outro, e eles têm o conceito de 5S bastante disseminado dentro da empresa. O Colégio Exato, ele é uma organização com 60 funcionários e 600 alunos. Em relação ao planejamento, uma organização que estava muito vinculada ao dono, então a cabeça do dono muito importante em termos do planejamento, mas houve uma mudança a partir do ano de 2018, no qual entrou um sistema de gestão da Pearson e que está revolucionando essa instituição. Hoje eles passam a ter já um planejamento com um olhar um pouco mais para o futuro, diferentemente do passado. Em relação à liderança, existe um grupo gestor para a administração da empresa, que faz acompanhamento de aulas dos professores, no sentido de orientá-los em relação à melhor postura e em sala de aula, e não há um sistema de recompensa estabelecido nessa organização.
A organização ela tem uma atribuição de funções e responsabilidades. Esse é o organograma que nos foi apresentado pela empresa, com a figura do mantenedor e do diretor no topo, e posteriormente o coordenador administrativo e financeiro, de coordenação pedagógica, comercial, de infraestrutura e tecnologia. Em relação ao controle, existe a gestão à vista, com a exposição de números, e também o controle de desempenho dos alunos nas provas por meio de entrada de dados no sistema. Em relação ao Colégio Senecista Elias Moreira, então é uma organização de 200 funcionários e 2.000 alunos, é a empresa mais antiga dentre as que a gente está estudando aqui. Em relação ao planejamento, ela possui uma característica de planejamento nacional, com uma antecedência de 6 meses, ela faz parte de uma rede bem mais ampla. A escola não administra recursos financeiros, exceto aqueles que provêm da escola de vôlei e de futebol. A liderança é caracterizada por decisões centralizadas e verticalizadas em sua maioria, vindas lá de Brasília, e não há um sistema de recompensa estabelecido na organização, a qual possui, em termos de organização, uma Assembleia Geral, uma Diretoria Geral, conselhos em Brasília e alguns pontos de decisão distribuídos nas outras unidades do Brasil. Quanto ao controle, existe um controle da assiduidade do desempenho do educando, realização de simulados e realização de reuniões com pais, alunos e com os professores. Meu nome é Marcos de Oliveira e eu vou continuar aqui falando sobre a análise dos resultados. As 3 instituições que a gente entrevistou e pesquisou, elas apresentam conhecimentos e aplicação das funções administrativas, tanto do planejamento quanto liderança, organização e controle. Todas apresentaram esse conhecimento e essa aplicação. Lá no início, quando a gente fala sobre a justificativa, a gente cita a pesquisa do Sebrae que fala que 1/3 das instituições morrem em 2 anos, muito porque não tem aplicação dessas funções administrativas, né? E essas empresas são empresas já sólidas. O Elias Moreira tem 50 anos, o Exatom tem 18 anos e a Conexão Unopar tem 8 anos. O Exatom e o Conexão apresentam essa intenção e foco no crescimento ainda muito por causa disso, né? Elas apresentam reunião de acompanhamento, busca por solução de conflito e foco na necessidade de crescimento que a gente acabou de falar. Isso. E no Conexão a gente pode observar que existe o uso da ferramenta 5S, bem como o Elias Moreira, que é a instituição que tem ISO 9000. A comunicação bastante horizontal no Exatom e no Conexão, no Elias Moreira já é mais verticalizada, até pelo tamanho da instituição. A ausência de sistema de recompensa, isso a gente observou nas 3 organizações. No Conexão existe uma metodologia de valorizar cada uma das ações das metas que são atingidas, das ações que são propostas pelos colaboradores, mas não existe um sistema de recompensa estruturado. O Exatom ele passa por um intenso processo de revisão no sistema administrativo, que ele era muito focado só na cabeça do dono. E as sugestões de melhoria estão exatamente nesse ponto aí, né? Reduzir a informalidade nas comunicações, que a gente pode observar junto com o Conexão, né? Que tem esse hábito, onde qualquer pessoa fala a qualquer momento com o diretor. No Exatom, ele já se pode observar a necessidade de se aprofundar mais o conhecimento junto a essas funções administrativas e as suas aplicações. Como considerações finais, a gente gostaria de ter condições de aprofundar um pouco mais a pesquisa com dados qualitativos, quantitativos, digo, né, porque o que a gente fez na pesquisa foi avaliar essas funções apenas com dados
qualitativos, né? A partir daí a gente poderia ter mais ferramentas até para avaliar tudo que foi feito até aqui.